Estranho essa manifestação do presidente, porque não é da tradição do direito brasileiro esse sigilo, pelo contrário, especialmente depois da Constituição de 88 e da Lei da Transparência. A transparência é um valor reconhecido no exercício da democracia brasileira. E não há motivo nenhum, quer dizer, só haverá democracia quando houver transparência. E dizer que o voto tem que ser secreto para que não haja manifestações de contrariedade a este ou aquele ministro, é, sem dúvida nenhuma, atribuir à população brasileira a falta de cidadania. Não é proibindo o conhecimento que se vai criar o espírito democrático. Não é? O espírito democrático se valoriza na medida em que existe a controvérsia divulgada, difundida e a discussão das ideias. E é muito importante a todos saber quais são as posições, quais são os argumentos, as motivações dadas pelos ministros nos seus votos. Né? A justiça se faz conhecida através das motivações, através das argumentações expendidas pelos seus juízes. E para a advocacia, então, é muito importante saber quais são as posições dos juízes, dos ministros, não é? Quais são as orientações que cada ministro tem, quais são os argumentos. Para a doutrina, é importante saber, às vezes um voto vencido traz contribuições extremamente importantes para o desenvolvimento do direito. Não sei de onde o Lula foi perder tempo com essa ideia. Thales. Doutor Reale, eu queria até, antes de fazer a pergunta, responder um pouco ao senhor. Eu acho que o Lula tirou essa ideia do fato dele estar traumatizado com a Lava Jato. O Supremo referendou algumas decisões da Lava Jato e depois voltou atrás e chegou à conclusão de que o Moro manipulou o julgamento todo e o Supremo voltou atrás. E ele concluiu que isso ocorreu por pressão da mídia e da opinião pública. Então ele está traumatizado. A impressão que eu tenho é essa. Eu queria saber do senhor se o senhor também tem essa impressão de que é um certo traumatismo. E queria fazer outra pergunta. O senhor, como é no resto do mundo? É secreta a decisão do Supremo, dos ministros, a opinião dos ministros do Supremo nos julgamentos? Com exceção dos Estados Unidos, a divulgação da decisão que foi tomada pelo colegiado. Mas o voto dos ministros, em geral, é de conhecimento, a manifestação não é só colegiada. Os ministros têm a sua posição e ela deve ser conhecida. Não há motivo nenhum para que não seja conhecido, porque o ministro vai ser antagonizado nas ruas, porque a sua posição não correspondeu à opinião pública. Né? Isso significa, sem dúvida nenhuma, admitir que a opinião pública, que o Tribunal da Internet tem mais valor que o Tribunal da Justiça Legítima. Não é? É um momento que nós passamos, sem dúvida nenhuma, de ebulição por via da internet. A internet viabilizou a voz ao despreparado, né, que opina sobre tudo, emocionalmente, mas é um momento importante de afirmação da legitimidade democrática. Não temos mas que o senhor acha que o Supremo foi influenciado pela opinião pública em excesso, no caso da Lava Jato? E o senhor acha que o Lula pode estar traumatizado com isso? Não sei. Na verdade, as decisões não foram anuladas porque houve pressão pública. A pressão pública era no sentido da apuração da responsabilidade da corrupção, que houve. Não vai dizer que não houve o Petrolão, não houve o Mensalão, houve sim, mas houve também vícios na formulação das decisões, na medida em que havia uma conversa entre o juiz de primeira instância e os procuradores. Mas esse julgamento passou pelo Tribunal Regional Federal, passou pelo STJ, anularam, na verdade, porque lá na sua origem, no seu nascedouro, havia vícios decorrentes da conversa e do entendimento entre o Judiciário e o Ministério Público. Mas eu creio que a anulação não tem nada a ver
com o fato de ter sido uma decisão forçada pela opinião pública. Não foi a opinião pública que forçou essas decisões, foram as provas dos autos. Eu conheço bem vários desses casos, os quais dei parecer, existem elementos consistentes, demonstrativos da ocorrência da corrupção. A narrativa de que não houve nenhuma corrupção na Petrobras não se casa com as decisões internacionais, não se casa com os fatos que estão demonstrados não apenas por delações, mas por documentos, por dados contábeis, por verificação de offshores e de contas no exterior. Portanto, se ele está traumatizado, isso não quer dizer que se deva guardar sigilo sobre a decisão de cada ministro. Ele podia estar traumatizado por fato do Alexandre de Moraes ter sido objeto de perseguição bolsonarista no aeroporto de Roma, mas não é o sigilo do voto que se vai impedir que idiotas continuem a existir, seja aqui, seja em Roma. A gente trazer um pouco aqui um outro ponto de vista. Os ministros do Supremo, eles, em geral, a grande parte deles, né, se posiciona, dá entrevistas, dá palestras, vai a eventos públicos, enfim, eles estão ali inseridos no debate que, enfim, muitas vezes traz questões polêmicas, né? O senhor acredita que isso também contribui para que eles fiquem ainda mais expostos? Eu creio que a justiça passou a ser um tema público, um tema de grande interesse, especialmente na polarização política. É conveniente que os ministros não se manifestem acerca dos fatos que são objeto das suas decisões, mas o ministro ir a palestras, participar de eventos, não os compromete. O que compromete é, eventualmente, fazerem qualquer manifestação pública sobre casos que estão sob julgamento. Isso sim que deve ser evitado por parte de ministros, seja do STJ como do Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro ter participação, ter acesso ao público, isso não é prejudicial. Mas realmente o que houve foi uma grande divulgação do Supremo Tribunal Federal, como dizem hoje, a população sabe quais são os 11 ministros supremos, talvez não saiba quais são os 11 jogadores da seleção brasileira. Mas isso é porque a justiça se apresentou ao povo brasileiro através, especialmente, desses casos de maior repercussão política, com a polarização que houve entre a esquerda e a extrema-direita.